E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira, um vídeo no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar, tem um recadinho de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E a gente convida também a visitar ultimatodobacon.com, nosso site com notícias, matérias, guias e todo o conteúdo que um bom nerd gosta, falando de filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Vamos começar o papo então, mas eu vou chamar, obviamente, meu parceiro de bancada de todo o podcast para abrir essa mesa redonda, o senhor Lucas Souza, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, que está aqui para variar comigo toda segunda-feira. Salve, Lucas, como é que você tá, parceiro? Tudo certo? Grande Alexandre Batista, cara, prazerzaço estar aqui contigo mais uma vez em mais um podcast de segunda-feira. E dessa vez, cara, a gente trouxe um time de peso aí para a gente debater essa tal de influência digital no meio dos quadrinhos. Ela ajuda mesmo, não ajuda, ela tá atrapalhando. Então a gente trouxe um time de feras aí para a gente falar um pouquinho sobre isso e tô animado, Alexandre, acho que hoje o papo vai ser legal demais. Olha só essa galera que tá com a gente, então eu vou apresentando aí um por um. Fala, rapaziada, beleza pura? Meu nome é Daniel Miranda, sou lá no Instagram, o Negro Geek, tentando ser o Negro Geek também nas outras redes sociais. E vamos bater um papo aí, falar sobre o poder da influência, se é relevante mesmo, se não é, até que ponto o ego entra nessa brincadeira. Acho que vai ser uma discussão bacana, cara. Tô aqui para tentar apoiar um pouco e aprender bastante. Fala, Alexandre. Fala, Lucas. Sempre uma honra estar aqui. Agradeço o convite. Também mandar um salve para os grandes conteudistas aí, o Daniel e o Alan, e para o quadrinista que está hoje conosco, o Marcel, que eu estou muito ansioso para ler a próxima Escafandro. Fala, pessoal. Aqui é o Alan Azevedo. Eu sou o Dark Spaces no Instagram. E hoje estou na honra de participar dessa mesa redonda aqui para a gente saber um pouco mais sobre essa questão de influencer, quadrinhos, apresentação e quem sabe até aprender um pouco mais com essa última mudança do Instagram. Vamos ver o que a gente consegue extrair desse bate-papo aqui maravilhoso. Salve, salve, tudo bom? Eu sou Marcel Bartolo, eu sou quadrinista, eu sou ilustrador e quando eu crescer eu vou ser youtuber também, mas eu estou testando aí com o meu canal Encontro Ilustra, que é parceiro aqui do Sobrecapa e da Ultimato. Pô, vamos bater esse papo. Obrigado pelo convite e somos todos youtubers em época de quarentena, né? Cara, esse comentário seu, Marcel, é perfeito porque tem isso, né? A quarentena e a pandemia transformou basicamente qualquer um com o celular na mão num youtuber ou num streamer em potencial, né? E eu acho que a gente pensou nessa pauta justamente porque tem uma certa diferença entre o que é jornalismo e o que é produção de conteúdo. Mas, na minha cabeça, seria necessário que houvesse uma certa ética na produção de conteúdo. A gente vê que as linhas se tornaram quase que invisíveis aí, né? A galera mistura jornalismo com conteúdo, com autopromoção, com mercado, com marketing, e a gente já não sabe mais o que é um conteúdo de fato que, sei lá, está num viés mais jornalístico e um conteúdo que está mais num viés de marketing ou de propaganda. Então, a ideia hoje é a gente bater esse papo falando um pouco de tudo, e aí eu vou deixar o Lucas, não sei se o Lucas já tem alguma pergunta para pôr na mesa, Lucas? Ô Alexandre, eu tenho sim, mas eu acho que antes é legal a gente fazer uma contextualização, um preâmbulo, né? Você comentou que tem o jornalismo e tem o conteúdo, mas tem a influência nesse meio do caminho também, né? A gente acha que a influência é algo novo, que é algo do marketing digital e etc. Mas, cara, se você buscar propaganda lá atrás, a gente já usava personalidades famosas para poder vender um produto. Tem um caso famoso da Monange aí, né? Que eu não vou entrar nos pormenores, mas que quem acompanha a televisão há muito tempo sabe. Então a gente já sempre teve isso de pegar personalidades e influenciá-las através dessa figura para a compra de produto. O filme dos Simpsons, por exemplo, brinca com isso, com a imagem do Tom Hanks e tal. Então isso não é novo, não é da internet. O problema é que a internet ela abriu demais, né?
todo mundo, como você falou, está produzindo conteúdo e a própria legislação não conseguiu entender como isso funciona ainda. Então, quem acompanha a notícia deve ver de vez em quando aí outros influenciadores gigantescos, né, tomando multas porque estão promovendo um post que foi pago e não estão avisando que foi pago, porque estão falando de algo que, né, enfim, porque estão fugindo ali. Então eu acho que talvez a primeira pergunta que a gente tem que se fazer nesse cenário, e aí é uma pergunta mais ampla, né, queria ouvir aí o pessoal um pouco sobre isso, cara, a influência no nosso processo de compra, no nosso processo de decisão, na visão de vocês, é boa? Olha, Lucas, eu acho que uma palavra-chave para a gente pensar nisso é credibilidade, né? E quando a gente fala tanto em influência, você citou o caso aí da Monange, antes a gente tinha algumas separações muito claras, né? Peças publicitárias eram peças publicitárias, por mais que alguém entregasse ali a sua cara a tapa, era uma peça publicitária, era uma propaganda que vinha no meio da novela. Eu acho que o que dá uma confusão na cabeça de todo mundo aí, e talvez todos nós sejamos alter egos de alguma forma enquanto influencers, é que nós estamos lá tentando mostrar a nossa realidade, né? A gente quer mostrar um pouco do que a gente é irreal. E será que essas propagandas, né, por exemplo, a Bruna Marquezine, estou citando nomes porque eu não vou falar nada negativo dela específico, né? Bruna Marquezine ou qualquer outra atriz, quando se coloca ali no Instagram, a princípio a gente está tendo um contato com ela de verdade. Então, quando ela faz uma propaganda, ela está muito mais perto do que quando tinha todo aquele aparato, né, de criar um vídeo com direção e etc e tal, né? Então, eu acho interessante a gente pensar nessa mudança de contexto hoje, que é o que dá a credibilidade ou não. E aí, eu acho que a palavra-chave em cima da credibilidade é a gente trabalhar com verdade, como a gente ser claro quando a gente está falando sobre um produto, mas ser honesto ali, né, falar bem no produto, desde que a gente acredite nele, né, e nisso, como produto, eu coloco aqui a própria arte, né, hoje é tratada como produto. Acho que dá para brincar um pouco com esse tema, né, não sei se deu para entender muito bem essa viagem que eu fiz aqui. Davi, eu acho que é legal esse rumo que você está levando, mas daí eu quero só acrescentar essa pergunta do Lucas, né, junto com a sua resposta, para quem ainda não falou, que qual é de fato o limite, né, não só da credibilidade, mas isso me fez lembrar de primeira aquela atriz famosa que estava falando de uma marca de telefone, eu não lembro se iPhone ou o concorrente, e aí ela postou no Twitter a foto falando a propaganda que ela tinha sido contratada para fazer, e aí no Twitter estava lá, na versão no Twitter para Android, quer dizer, ela estava justamente postando de um celular da concorrente, falando e aí você percebe que é justamente isso, em teoria seria isso, é a vida real, então eu tenho uma canequinha do Ultimato do Bacon, eu estou mostrando porque é a caneca que eu uso, mas daí você vê que você fala assim, não, cara, o cara usa uma canequinha ali diferente, ele mostra essa daqui só quando ele está com a câmera ligada, então só botar mais essa no caldo para que os outros possam entrar nessa discussão. Cara, eu fico sempre pensando, primeiro de tudo, o que é ser influenciador, né? Acho que é muito complicado a gente assumir ser realmente influenciador quando a gente ainda nem definiu o que a gente está fazendo mesmo na internet, né? Eu, particularmente, entrei para falar do meu hábito de leitura, não foi para influenciar ninguém. Surgiu naturalmente. Então, eu fico muito pensando quando a gente assume esse papel de influenciador, se a gente realmente está influenciando, se a gente está fazendo isso de forma consciente, e aí, assim, falando de forma consciente, se a gente está buscando fazer as pessoas lerem mais ou se a gente está só trocando figurinha, né? Eu não sei até que ponto a gente realmente influencia as pessoas ou a gente está sendo só mais um ali no meio da discussão. Outra coisa também que eu fico sempre pensando quando a gente fala de influência digital, a gente não tem muito um parâmetro para discutir como que é medido mesmo o papel do influenciador, né? Se é a quantidade de seguidores, se é
o engajamento que ele tem, né, se é a quantidade de participações que ele tem em outras mídias. Então, assim, como que eu digo se o cara realmente influencia ou não alguém? Né? E aí eu estou falando disso no nosso meio, né, no meio dos quadrinhos, no meio da cultura pop. Então, a gente é influenciador mesmo de quem que a gente está influenciando? A gente está influenciando quem já lê, a gente está furando a bolha e levando para outras pessoas. Qual que é o papel real desse influenciador nessa história? Isso que eu fico pensando. Ô Daniel, você levantou um ponto para mim, cara, que é importantíssimo, que é, eu acho que todos nós somos influenciadores sempre. A diferença do influenciador digital para o outro é a proporção que você toma, né? Eu influencio na minha casa a minha esposa, eu influencio o meu enteado, né? Eu influencio quem está ao meu redor. Quando a gente vai para a internet, a gente influencia muita gente. A pergunta que eu acho que você está fazendo aí, e eu queria adicionar, para a gente tornar o assunto cada vez mais complexo, é: eu estou fazendo isso com responsabilidade? Ou eu estou fazendo isso de uma maneira parcial? Né? Isso, para mim, é um tópico, cara, muito importante. Né? Então, a gente está tendo propaganda aí. Olha o Marcel aí influenciando no meio. Quem está vendo o podcast não viu o que ele fez agora, mas quem está vendo aqui no YouTube acabou de ver ele aí, influenciando no meio do nosso papo. Muito bom, muito bom. E eu já sei o que ele recebeu, né? Essa publicidade foi paga pela Trem Fantasma. Brincadeira, não foi não, tá, gente? Só pra gente botar. Não foi, foi completamente espontâneo. Dando seguimento a isso que o Dani falou, a gente estava comentando um pouquinho antes de iniciar a gravação sobre como a pandemia criou diversos canais, influenciadores, né? Eu mesmo fui eu sou um leitor que queria compartilhar o que lia, o que gostava, e como muitos outros, eu criei um canal também, né? Para falar do que eu estava lendo, sobre as resenhas. Só que a gente nota hoje em dia que a quantidade de crítico de quadrinho agora é gigantesca, né? Mas ainda está pecando na qualidade. Como o Lucas estava mesmo dizendo, muitos que entraram aí não estão dispostos a falar do que lê sem ter nada em troca, ou nem quer buscar se especializar, ouvindo uns críticos mais consagrados, né? Que esteja adotando as boas práticas, por exemplo. Né? A gente nota bastante que tem isso, né? É um assunto complicado, sei que é até difícil da gente puxar isso, mas o que os produtores de conteúdo que estão ganhando destaque hoje em dia nesse meio, o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo o que eles leem de verdade, ou eles estão fazendo uma troca para um recebido, para falar bem de um quadrinho que depois a gente vê que não é tão legal assim? Eles estão fazendo o papel, estão fazendo do quadrinho o Monange atual? Eu vou pegar o gancho aí do que o Alan falou. Cara, acho que a primeira vez que eu tive um contato com esse tipo de crítica foi até o Marcel falando, realmente, assim, dessa ética do influenciador digital, né, cara? E aí eu lembro que depois que eu vi isso, que eu ouvi isso do Bartolo comentando, eu comecei a notar os padrões de comportamento dos influenciadores e das editoras com os influenciadores, né? Essa cultura do recebido, sabe? Essa cultura do recebido que é difícil, né? Mas acontece pra cacete. E até assim, quando a gente começa, porque a gente que é influenciador, porra, a gente também gosta de receber um quadrinho, facilita pra gente criar conteúdo e não ficar, né, gastando tanta grana e não sei o quê. Mas e aí? Aí você vai falar, você pegou um quadrinho que você recebeu, você consegue falar mal desse quadrinho? É papel da gente, que é influenciador, falar mal de um quadrinho, né? Ou a gente destaca os pontos positivos e tudo mais. Realmente, essas questões éticas são coisas que até hoje, assim, como se eu tivesse muito tempo, né? Mas toda vez que eu vou escrever uma resenha, eu fico me questionando. Cara, vale entrar com uma crítica aqui? Qual é o tom dessa crítica? Porque também tem uma coisa, cara, a gente que fala para muita gente, né, ou melhor, que muita gente se interessa em saber o que a gente pensa sobre determinada obra e tudo mais, cara, a gente tem um papel ali importante de formação de opinião. É o que você falou, às vezes muita gente fala de um quadrinho, cara, e a gente vai e compra o quadrinho porque por muita gente está falando. Porra, metade da minha prateleira de quadrinhos nacionais aqui eu comprei porque alguém falou que o quadrinho é muito bom, cara, sabe? Então é isso, realmente, a gente precisa saber até que ponto a gente
tá sendo sincero com, isso aqui é bom mesmo, isso aqui vale a pena, porque é isso, eu não compro, eu tento comprar a grande parte dos quadrinhos que eu leio, mas alguns quadrinhos eu recebo, mas quando eu vou falar, eu fico pensando no seguinte, uma pessoa que tem um dinheiro finito para gastar com quadrinhos, ela tem condições de comprar tudo que eu leio? Não tem, definitivamente não tem. Eu mesmo não tenho condições de comprar tudo que eu tô lendo, mas então eu tenho que pensar nisso quando eu tô escrevendo, sabe? Não dá para virar para os seguidores e tudo mais e falar para todo mundo, cara, compra isso porque é uma maravilha e você precisa ter na sua coleção. Cara, isso é completamente fora da realidade, né, velho? Completamente fora da realidade. Só fazer um parênteses antes de passar a bola para o Marcel, que você falou que você tem dúvidas toda vez que você faz resenhas. Eu comecei o canal assim, né, de alegre, não tinha nenhuma formação em nada de jornalismo e fui meio que pro rumo. E aí quando o canal começou a engrenar, eu falei, pô, eu vou fazer uma especialização. Depois que o Lucas entrou no Ultimato do Bacon e a gente começou a melhorar o jogo do site e do canal, eu fui fazer uma especialização em jornalismo. E aí entra muito essa coisa da ética, né? E na especialização de jornalismo eles falam, não aceite, né? Não aceite em hipótese alguma nenhum tipo de benesse, nem que seja para você fazer uma crítica a respeito da coisa. Né? O jornalismo ele é muito pragmático em relação a isso. Do tipo, você vai fazer uma crítica a respeito de um livro, compre o livro, faça a crítica, não aceite ele de presente, porque vai te influenciar, mesmo que seja num nível mínimo. E isso, pô, martelava na minha cabeça, porque era bem a época que o canal estava começando a conseguir uma parceria ou outra. A gente conseguiu alguns meses que a Panini mandasse alguns quadrinhos pra gente e tal, e eu sempre fui muito transparente no canal de falar, recebemos. E aí eu comecei a ser sócio do Lucas. Então, se você não quer se achar o verme, o parasita, o cara que está fazendo tudo de errado para o mercado nacional, não converse com o Lucas a respeito desse assunto, porque depois que eu conversei com o Lucas, eu passei a não aceitar mais nada de presente de ninguém, e eu falei, não, agora eu faço questão de comprar, se você for me dar, eu vou repassar o presente e vou comprar de você, porque o Lucas me fez entender que não, eu não quero receber de presente, eu quero me manter idôneo nessa parte. Mas obrigado, Lucas, na real, conversar contigo mudou muito a minha cabeça a respeito de ser youtuber, assim, sabe? Eu acho legal, cara, tem um negócio, a gente tá citando o Marcel aqui, o pobre do Marcel não falou ainda, mas o Marcel, ele levanta algumas questões que são importantes, e tem algo que a gente fala muito, né, e o Daniel falou agora de cravar, né, eu acho que assim, quem manda na minha estante de quadrinhos sou eu. Então, quem tem que saber o que tem que ter nela sou eu, e não o cara. Isso aqui você tem que ter. Tem que ter por quê, irmão? Eu tenho que ter o que eu gosto. Eu não vou lembrar o canal para citar, tá? Mas eu li uma crítica uma vez belíssima, e eu sempre conto essa história. Cara, mas destruindo o Crossed do Garth Ennis, mas falando muito mal, cara. O cara falou muito mal. Falou, pô, é uma porcaria, é uma sanguinolência nada a ver, é horrível, é não sei o quê. Cara, eu terminei de ler a crítica do cara, ele estava falando mal, mas foi uma crítica muito bem feita, porque ele disse o que ele não gostou. Mais importante do que a opinião dele acerca da obra foi eu olhar para o que ele não gostou e falar, cara, eu vou gostar disso aí, meu irmão. Eu falei, pô, violência do nada? Tem, Alexandre, não sei se eu posso falar esse termo aqui no YouTube, você coloca um peaceful caso. Pô, tem um zumbi gordão com nariz de cavalo batendo num cara. Eu falei, pô, eu quero ler isso aí, velho. Eu falei, isso aí me interessa, parceiro. Eu comprei a HQ por causa de uma crítica negativa e eu fui lá no B e fiz a mesma coisa. Eu fiz uma crítica, no meu caso eu gostei, mas dizendo, é uma obra violenta pra caramba, é uma violência nonsense, não sei o quê. Eu acho que mais importante, na minha visão, do que falar se o cara tem que comprar ou não, e, gente, eu detesto esse tipo de... Não, isso aqui você tem que ter, eu detesto isso. Acho que mais importante do que isso é eu falar, cara, olha o que essa obra apresenta. E aí, é pro teu gosto? E aí você decide, né, cara, se é ou não. Eu acho que é muito esse caminho. Marcel, a gente está te citando aqui, te parafraseando, tal. Gente, o Marcel tá vivo, tá na live aqui, né? Vamos deixar ele falar aí, que tá parecendo que o cara tá de fora. Não, vamos lá. Até parece que eu sou uma autoridade, né? Eu falei coisa, mas não sou nada. Bom, só voltando lá atrás um pouquinho. Primeiro, eu acho que não dá para ter a pretensão de tentar entender esse jogo grande dos influenciadores digitais
porque esse mundo maluco aí dos algoritmos e tudo mais, que a inteligência artificial que vai definir e entender o que você quer, quem você é e o que você vai consumir. Se a gente ficar pensando muito nisso de maneira ampla agora, aí a gente fica maluco. Mas vamos voltar para o nosso pequeno nicho de quadrinhos aqui, que é pequeno, perto dessa coisa toda, né? Nesse nosso ecossistema, assim, eu acho que, cara, se está pipocando mais gente falando de quadrinho, teoricamente é porque tem mais pessoas lendo. Só que a gente vai vendo que tem uma coisa nesse cenário de quadrinhos que não é só do quadrinho nacional, na verdade é muito mais dos quadrinhos de fora, né? Que é essa coisa do colecionismo de... É bonito mostrar, né? A gente virou essa coisa do lombadeiro e tal. E você tem que ter, você tem que comprar, nossa, os lançamentos, é um fetiche por lançamento, né? Sendo que, cara, as obras ficam em catálogo, né? Teoricamente, as obras estão aí, né? Se você não pode comprar agora, você vai comprar depois, entendeu? Você não tem que ler tudo no lançamento, você não tem que ler... Primeiro que você não tem que ler tudo. Aí o que vai acontecendo? Vai pipocando esse monte de pequenos canais, e o que me incomoda não é o fato deles existirem, pelo contrário. O problema é que eles todos falam a mesma coisa. Todos eles recomendam as mesmas obras, né? E aí deve ter algum motivo né, que cause isso, né? Por que se fala sempre das mesmas obras? Aí você olha as prateleiras atrás das pessoas, tem as mesmas obras, né? Porque são os lançamentos. Quem está recebendo alguma coisa para falar disso, você tem que ter todos os lançamentos. Então, acho que se os canais pipocassem, assim, falassem sobre temas, sabe, ou nichos específicos, eu acho que seria mais honesto, mais espontâneo, né? Outra coisa é um canal que se propõe a analisar mais as obras, né? Eu vou citar 2 canais, que eu acho que são dos poucos que eu acompanho, que, obviamente, quem é desse nosso mundinho também vê. Um é o Universo HQ, Confins do Universo, e lá que eles fazem resenhas toda segunda-feira, que ao longo da pandemia tem crescido bastante, né, substancialmente, essa migração do Universo HQ para o YouTube, né? Mas eles me passam, né, uma coisa que é assim honesta, no sentido de, são resenhas, cada um ali aprofunda dentro do que viu ali numa obra. Quando é recebido, fala que é recebido, quando é comprado, fala que é comprado, e se tem problema, tem problema, e tal. Isso dá um peso, né? Quer dizer, editoras mandam trabalhos para eles resenharem, quadrinistas independentes mandam trabalhos para eles resenharem, porque isso gera uma visualização que vai gerar venda também, né? E acho isso honesto, porque ali, pelo menos a obra pode ser analisada, mas eles não, em nenhum momento eles se obrigam a tudo que vamos receber, vamos resenhar. Então, outro canal que eu acho bom e que eu acompanho é o do Alexandre Link, lá, o Quadrinhos na Sarjeta, que tanto é um canal que também está crescendo consideravelmente, porque ele se diferencia de outros, fazendo análises. Aí, no caso dele, um perfil mais acadêmico, ele é professor universitário e tal, e aí ele analisa obras com pensando outras coisas em cima da obra, né? Não fica falando necessariamente do verniz da capa, e a capa dura, é capa mole, é não sei o quê, é bonito, é feio, tipo, fala outras coisas. Não necessariamente eu concordo com todas as coisas que ele fala, nem nada disso, mas eu acho as análises interessantes. E é um conteúdo que eu acho válido, né? Muito válido. Porque faz isso que o Lucas falou. Putz, gostei, achei isso interessante, né? Independente dele ter gostado ou não, né? E isso eu acho muito legal.
Resumindo, eu acho que é muito difícil você pensar que somos influenciadores, mas é fato que as pessoas são muito influenciáveis, né? Como artista que trabalha em eventos e tal, a gente percebe nitidamente a influência que as recomendações de determinados canais faz, né? Peso, né? Que no nosso microcosmo de quadrinhos em termos nacionais, mas assim, um canal tipo Pipoca e Nanquim, que agora é até diferente porque viraram uma editora, então até a questão deles fazerem resenhas é diferente, eles diminuíram muito também isso, né? Mas um canal tipo Dois Quadrinhos ou outras assim, tem molecada que chega num evento tipo CCXP com uma listinha, né, de quadrinhos que foram recomendados para ele comprar. E aí, às vezes, ele chega na tua mesa assim, quero quadrinho tal, porque estava na lista. Mas aí, às vezes, a pessoa não está nem aberta a ver os seus outros quadrinhos que estão ali na mesa. Ela só quer aquele que foi recomendado pela listinha, entendeu? Então, isso eu acho muito doido, porque a pessoa pode ser... A recomendação de alguém que você gosta é um peso bacana, né? Agora, ela vai determinar exatamente tudo que você tem que comprar. Esse limiar é meio pesado, né? Então, esse ponto que eu acho que tem que ser discutido. Marcelo, eu quero comentar uma coisa rapidinha, que você falou da listinha, né? E da pessoa não estar nem aberta a outras coisas. Eu teve uma época da minha vida que eu frequentava demais o mercado municipal em São Paulo. Praticamente todo dia eu estava lá, ou quando eu não estava, minha mãe estava lá, a gente fazia compras por lá com bastante frequência. E os verdureiros ali, o pessoal que vendia, né, todo tipo de produto alimentício, eles ficavam ligados em qual era a receita da Ana Maria Braga de manhã, porque no dia à tarde ou no dia seguinte de manhã era assim, a galera vinha em peso para comprar os itens daquela receita e faltava, esgotava em todas as bancas, de não se achar. Então eles ficavam assim, todo dia, qual é a lista de hoje na Ana Maria, porque a gente tem que tentar dar um jeito de trazer mais amanhã cedo, pelo menos. E era cara, não barato, a gente trocava ideia com um dos feirantes ali, né, um dos caras que tinha banca no mercado, e a gente ria sempre, porque era mas escrito, dependendo da receita, esgotava aquilo ali no mercado em 2 tempos. É exatamente a mesma coisa. Eu acho que é interessante, justamente nesse ponto que o Marcelo e o Alexandre tocaram, que ao mesmo tempo que a palavra influenciador ou influência é tão vaga, mas ela cabe perfeitamente, porque é isso, nós influenciamos as pessoas. E eu confesso, sem preocupação nenhuma com isso, quando eu comecei a falar no Instagram. E a gente vai vendo que aquilo vai ajudando, tanto para o bem quanto para o mal, se a gente falar alguma bobagem, e isso não significa não falar o que é ruim, que a gente percebe a nossa responsabilidade. Mas com isso, o que eu acho legal pontuar aqui é que um tempo atrás eu estava conversando, na verdade fiz uma entrevista com o Gil Jardelli, que é um cara especialista em tecnologia, em questões do futuro, e nessa é óbvio que entra essa questão toda digital. E uma coisa que ele falava ali na entrevista é que as pessoas, elas precisam estar capacitadas, porque é o que o Marcel falou, às vezes você está divulgando uma lista, mas a gente não tem controle total. É lógico, aquilo é atravessado pelo meu gosto, pelo que eu fui influenciado antes. Às vezes, como diz o Daniel, a gente está se retroalimentando aqui, então pode ser que algo pareça muito igual, né? Vem o Alan, um sangue novo, traz outras obras que a gente não está tão acostumado aqui a debater e vai trazendo. O importante que traga essa troca, mas eu acho que dentro dessa responsabilidade como influenciador que a gente está trabalhando, talvez nos cabe, eu não quero parecer prepotente aqui, falar que a gente vai educar alguém, mas comentar um pouco disso, de que nada que a gente fala é lei, é só para amparar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de informação, a nossa impressão, e de que aquele cidadão que está do outro lado da tela, ele tem que também ter um pouquinho de análise. Será que quem está falando é totalmente isento para falar sobre aquilo? Não é? Quais são todos os contextos envolvidos naquilo para realmente ele pegar todas as informações que ele tem e decidir qual que vai ser o próximo quadrinho que ele vai pôr na prateleira dele. E voltando a essa questão dos recebidos que a gente
comentou antes, né? E parcerias. Eu lembro bem que para escritores, por exemplo, escritores nacionais que não têm tanto alcance. Foi aí que eu conheci essa questão da parceria e quanto que isso influencia na venda da obra. Porque às vezes o cara não tem o alcance, não tem como chegar a mais gente, né? E com isso, com essa análise, com essa divulgação, você consegue atingir muitos seguidores e aí faz girar a obra da pessoa. Mas, por outro lado, não há problema, fora na questão do jornalismo, igual o Lucas falou anteriormente, você receber, ler e não gostar. Qual que é a ideia que eu faço aqui quando eu recebo alguma coisa que eu não gosto? Aí eu não comento. Eu não comento, deixo guardado. Se isso não bater com o meu gosto ou o que eu estou querendo apresentar, a maioria das vezes eu penso como se fosse aquela... Como a pandemia confinou muito a gente, eu fico pensando naquela visita à banca de jornal que a gente fazia, comic shop, que ficou impedido. Esses canais são bacanas para mostrar como é que está a qualidade, como é a qualidade da revista, do quadrinho, o roteiro, mas nada que seja para você decretar que a pessoa tem que comprar. Naquele momento que eu estou mostrando, é uma coisa que eu gostei e quero compartilhar para ver se você gosta. Você curtiu? Gostou? Dá uma olhada, olha o desenho, olha isso. Gostou? Ótimo, está aqui, está apresentado para você que não teve acesso ainda. Ah, não gostei, não faz o meu estilo. A pessoa tem que ter esse discernimento de que não é porque o cara está falando ou é porque está na moda que ele é obrigado a ter. Não, perfeito, Alan. Eu acho que eu penso muito por esse caminho. É óbvio que eu brinquei um pouco antes falando da influência que o Lucas teve, mas falando sério, eu quero voltar nesse ponto porque eu acho que ele é muito importante. É uma reflexão que eu não tinha tido como youtuber, né? Porque a gente começa a fazer vídeo e tal, e essa comunidade de pessoas que tem canais e tudo mais, existe uma comunidadezinha, né? E você começa a trocar ideia com um e com o outro, parece que o céu do youtuber é receber uma HQ de um artista, de um autor. Falar assim, cara, pô, o Laudo me mandou um HQ. E puta, eu adoro receber as HQs do Laudo, de verdade. Mas, a hora que eu me toquei, o Lucas falou assim, cara, mas as da Panini tu compra, né, irmão? Cara, eu tô comprando as HQs da Panini, não são poucas. Eu tenho dinheiro para comprar as HQs de mensal de banca, agora não mais, mas... E é isso, faz sentido eu pegar as duas, naquela época do Renascimento, pegar Action Comics e Superman, pegar Detective Comics e Batman, pegar Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, mais os encadernadinhos, e aí um cara que tá ali batalhando para vender o seu quadrinho, o Laudo, tô citando o Laudo porque tem uma paixão pelo cara e é um grande amigo, tá vendendo a HQ dele a R$15, e fala assim, pô, me manda a tua HQ. Mano, não tá meio desproporcional esse negócio? Você não tinha que estar tentando pedir HQ pra Panini, que tem HQ sobrando para distribuir, e incentivando a galera que faz HQ independente, comprando a HQ desses caras? Então, foi esse papo que eu tive com o Lucas que eu falei assim, cara, o Lucas explodiu a minha cabeça. Falei, mano, é uma coisa tão, pra mim, me pareceu tão óbvio e tão idiota da minha parte me comportar da maneira como eu estava me comportando, que eu falei, não, cara, eu não quero mais HQ de graça. É óbvio, a gente adora ganhar presente, gente. Não é isso. Mas é só porque eu acho que é muito importante quem tá como influenciador e tal, fazer esse tipo de reflexão. Até que ponto? Uma coisa é uma parceria, uma coisa é você ter uma amizade com um autor, isso e aquilo. Outra coisa são as pessoas que elas buscam por isso como se esse fosse o retorno da coisa, quando não é, né? Quando não é. Eu acho que é justamente o que o Alan falou, o que o Daniel falou, da gente, de fato, conseguir levar os quadrinhos a uma galera que talvez não fosse comprar aquela HQ, talvez não tomasse conhecimento. Eu conheci Thiago Ossos Tortos por conta do Davi, por conta do Daniel, e vários outros quadrinhos que eu não sabia nem quem eram os autores, eu conheci, li, curti, por conta de vocês. Vocês me influenciam, por exemplo. Então, é isso. Ô Alexandre, antes de eu passar para o Bartolo, eu queria só dizer que a gente leva isso tão a sério, mas tão a sério, que a gente compra as HQs da nossa própria editora.
Então, não se fala assim, Lucas, você é dono da editora, você não pega a tua HQ para tua esposa, para tua mãe? Negativo mesmo. Pô, eu gostei desse tema aqui, a do Bartolo é uma que o pessoal se animou aqui. Poxa, você manda uma para mim? Mando. Você entra lá em catarse.me e tal, /A Vida Eterna. Cara, eu entrego para você, ninguém vai ter a honra de eu entregar pessoalmente, só você. Mas tu vai lá e tu vai pagar o quadrinho, não existe isso, sabe? Então, mas você é dono, mas não importa. Mas eu tenho que pagar assim como qualquer outra pessoa. A gente leva isso muito a sério, né? Tô de prova porque sábado eu vi o nome da senhora, sua esposa, a dona Roberta estava lá, o apoio dela nesse sábado, então eu tô de prova aqui que é bem por aí mesmo. Uma coisa que eu acho importante, assim, agora até me perdi, porque eu achei essa informação incrível, mas assim, não acho que é um problema, né, você dar um quadrinho para alguém fazer uma resenha, um canal dar uma resenha. Não. Agora, igual o Alan falou, acho que o canal, ele tem que falar das coisas que ele gosta, entendeu? E essa questão de vou falar mal ou não, eu acho que tem que se pensar o seguinte: a gente reclama de um mercado nacional de quadrinhos, né? Aí você faz resenha de Panini pra cacete e tal, e Batman, e Deadpool, e X-Men, e tal. E aí você diz, porra, mas quadrinho nacional não sabe muita coisa, ou então não sei o quê, não chega nas pessoas, o mercado é pequeno, mas se você não falar, vai continuar assim, né? Então, tipo, então alguém tem que falar, né? Você não precisa falar de tudo, até porque a diversidade de quadrinho nacional é muito grande. Tem um monte de coisa que eu não compro, que não me interessa pessoalmente, né? Mas tem uma variedade tão grande que devem ter coisas tão legais quanto o seu Batman, o seu Deadpool, o seu X-Men, ou outras coisas muito diferentes, né? Então, se esses canais, e eu digo todos, né, não pararem para falar sobre o quadrinho nacional, aí esse mercado nunca vai continuar não existindo, né? E não é para falar por pena, é para falar se você achar alguma coisa legal, entendeu? Agora, fica essa coisa, né? Assim, aí eu tenho que mandar para alguns canais do meu trabalho para ver se alguém fala, entendeu? Porque os autores, eles também tiveram que virar influenciadores, né? Eles também tiveram que virar, como é que fala? Produtor de conteúdo, né? Quer dizer, a gente tem que vender a nossa lojinha online, a gente tem que gerar coisas. Mas, às vezes, nem todo artista tem talento para isso, entendeu? Nem todo artista tem saco para isso. Nem todo artista tem tempo para isso, né? Então, essas parcerias precisam existir. A única coisa que a gente tem que bater na tecla é que elas sejam honestas, né? Eu não vou poder dar o meu quadrinho, que eu faço uma tiragem de 500 exemplares ou 1.000 exemplares, a gente tira, sei lá, 100 exemplares para dar. Isso para família, para tipo amigo próximo, para a imprensa. Aí a imprensa é essa coisa mais ampla, né? Sei lá, 100 um número, é menos que isso, né? Mas tipo, é por aí. Isso está na nossa conta, né? Como artista independente, assim, faz parte. Só que, tipo, se eu mandei para um canal e esse canal não falou do meu trabalho, eu sei que ele não gostou. Eu não vou mandar de novo para ele, entendeu? Eu vou mandar para outro. Outra pessoa que está se interessando, tem curtido as minhas postagens, está se perguntando coisas, achou legal. Aí, pô, vou mandar para aquele outro canal. E assim você vai meio que criando um ecossistema que você vê que pessoas que estão interessadas no seu trabalho, né? É meio por aí. Não dá para dá para todo mundo poder falar pelo menos um pouquinho do quadrinho nacional, porque o quadrinho nacional é muito amplo, né? É meio isso. Falar de Panini, porra, todo mundo. Quantos gibis da Panini sai todo mês? Não sei. Quantos?
Todos os canais falam de todos os lançamentos da Panini, faz checklist da Panini. Tá numa média de uns 100 e tantos, quase 200, né, por mês. Panini tá vendendo muito bem, obrigado, entendeu? Tipo, você não precisa falar de tudo, você pode dizer, legal, vai sair aquele encadernado do Batman que eu sempre quis. Bacana, mas tipo, você tem que falar de tudo, sabe? Tira um tempinho ali para falar de algo diferente, saca? Seja das pequenas editoras que estão lançando materiais gringos diferentes e tal, que aí os canais já estão falando mais e tal, ou fala de independentes, fala de outras coisas, né? Acho que é por aí. Eu fiquei pensando aqui quando o Bartolo estava falando, eu gosto muito de fazer uma comparação, porque assim, eu comecei a ler quadrinho nacional com mais frequência, com mais afinco, no ano passado, né, durante a pandemia e tudo mais, que eu larguei um pouco o quadrinho de super-herói de lado e me foquei mais no quadrinho nacional. Cara, e a sensação que eu tive é meio parecida quando a gente para de comer alimento ultraprocessado e começa a comer comida de verdade, sabe? Quando a gente para de comprar lasanha congelada e começa a montar lasanha em casa, sabe? A percepção é muito parecida, o sabor do alimento é diferente. Então, a qualidade do quadrinho é diferente, a leitura que você passa a fazer também é diferente. E isso que o Bartolo falou me faz muito pensar no seguinte: não tem problema, eventualmente, você comer uma lasanha congelada, cara. O problema é quando você come aquilo todo dia, sabe? E você só quer comer aquilo. A gente precisa, eu acho que, e aí eu tento fazer muito isso, tanto quando eu faço os meus posts no feed e tudo mais, eu tento sempre variar um pouco a temática, sabe? Não dá para ficar, por exemplo, eu sou um cara que tem uma página afrocentrada e tudo mais, não dá para falar só sobre quadrinhos que tragam temáticas pretas e tudo mais, né? Também não dá para falar só sobre quadrinhos nacionais full time, sabe? Para mim não encaixa muito isso. Da mesma forma que também não vou falar só de quadrinhos de super-herói o tempo inteiro. Eu acho que é mais saudável mesmo quando você tem essa variação. Até porque muita gente chega no canal porque eu fiz, igual, por exemplo, recentemente eu fiz uma postagem lá sobre a HQ do Visão. Pô, é quadrinho de super-herói, não sei o quê. Um monte de gente chegou na página por causa disso. E por conta disso, um monte de gente que só tem acesso a quadrinho de super-herói vai começar a conhecer um quadrinho, por exemplo, da Carol Rossetti, que fez o Vento Norte, que eu publiquei ontem, eu acho. Sabe? Então, é um bom quadrinho de super-herói e que você de fato gostou. Exatamente, que de fato eu gostei. E fiquei até pau da vida comigo que eu demorei tanto tempo para ler, mas ok, é aquilo também. A gente não precisa ler só quando é lançamento, né? A gente tem que ler quando a gente tem vontade, quando a gente tem tempo. Tem quadrinho que às vezes eu compro e não leio quando eu compro. Por quê? Porque eu dou uma folhada no quadrinho e falo, cara, talvez eu não esteja no momento para ler esse quadrinho. E aí eu deixo para um segundo momento. Tem quadrinho que eu leio uma vez e aí não gosto, eu falo assim, deixa eu ler mais uma segunda vez em outro momento, para ver se eu estava no momento de ler aquele quadrinho mesmo e tudo mais. Então, assim, são experiências, né? E aí, pegando um gancho naquilo que a gente está falando sobre influenciar, eu sempre relutei muito com esse título de você é influenciador, né? Eu não quero ser influenciador, eu acho que é um peso muito grande quando a gente fala assim de tipo, cara, você é aquela parada do você tem que ir. Por mais que você não fale você tem que ir, tem muita gente que leva para quando você fala daquele quadrinho que a pessoa tem que comprar, sabe? E eu reluto muito com isso. Porque eu acho que a experiência gostosa mesmo não é você falar o que a outra pessoa tem, mas você compartilhar aquilo que você experimentou durante uma leitura, né? E a partir da sua experiência como leitor, que você consiga se conectar com outras pessoas e mostrar para outras pessoas que aquela outra pessoa também pode se conectar com uma obra a partir dessa experiência, né, compartilhada. E aí eu acho que no final das contas, assim, resumindo um pouco, cara, eu busco sempre uma forma mais consciente de consumo, uma forma mais consciente de influência também, né? E uma forma, quando eu falo consciente, é uma forma honesta, sabe? É você falar que você gostou do quadrinho,
mas você falar por que você gostou, por que você não gostou, ou por que você acha que para você não funciona, mas pode funcionar para outro público, porque também tem aquilo, né? Tem muita gente que mete o pau num quadrinho, pô, esse quadrinho é parado e não sei o quê, mas, cara, talvez você só não seja o público desse quadrinho, entendeu? Tem isso também. Às vezes, principalmente no gênero de super-heróis, o pessoal fala, pô, mas o quadrinho não sei o que, mongoloide, não sei o que. Cara, mas talvez aquele quadrinho seja para um público mais infanto-juvenil, mais adolescente mesmo, mongoloide e tal. É isso, sabe? Então, assim, fico muito preocupado e pensando muito nisso, sabe? Como que a gente tá fazendo esse consumo, sabe? Qual é o nosso paladar para esse tipo de consumo? A gente está tão acostumado no congelado que a gente não consegue ir para o alimento de verdade, sabe? Uma coisa que você falou, Daniel, que eu acho muito interessante assim pegar e destacar, que é essa questão você postou um negócio lá do Visão e o Instagram bomba, né? E eu sei disso porque eu também faço as minhas postagens, além do Ultimato do Bacon, pelo Instagram. E, infelizmente, a gente acaba sendo, às vezes, vítima dessa questão dos algoritmos, como a gente se enquadra nessa caixinha, né? E é muito engraçado isso, porque é uma coisa que quebra a cabeça mesmo, né? Às vezes a gente quer fazer coisas para ter mais, porque quer queira, quer não, se a gente está falando, a gente quer que alguém ouça. E todo mundo fica contente quando alguma coisa dá mais engajamento ou entra um pouquinho mais de seguidores. E causa muito. Isso é uma coisa que me quebra a cabeça às vezes. Porque quer queira, quer não, é lógico que eu falo de DC, falo de Marvel porque eu gosto. Se eu não gostasse, não estaria falando, né? Mas quer queira, quer não, isso é uma coisa que me vem à cabeça. Fala assim, putz, olha, às vezes eu coloco uma postagem aqui da Marvel e da DC e eu costumo até intercalar. Faço uma da DC, uma da Marvel e uma normalmente nacional, se não for nacional, uma que seja independente, alguma coisa diferente, né? E isso é uma coisa que me quebra um pouco, assim, porque eu falo, putz, eu acho que tinha que ter mais engajamento, né? O que a gente pode fazer é isso. Acho que a melhor solução para a gente é nem 8 nem 80, né? A gente tentar trabalhar aí com todas essas vertentes que a gente gosta, é o que eu tento fazer. Mas o que eu posso dizer é que dentro desse negócio, às vezes, eu tenho tanta coisa legal que eu quero falar de quadrinho nacional, que dentro daquelas duas, da Marvel e da DC, que eu me programei para falar, eu fico ansioso. Eu falo assim, putz, eu tenho que falar logo desse pontinho aqui da Marvel, porque daquilo que eu quis pontuar, né? Isso é uma questão pessoal minha, que eu me programei para fazer sempre assim, né? Essas 3 seguidinhas, e eu fico super ansioso para falar daqueles quadrinhos que eu quero nacionais, porque, como bem disse o Marcel, tem tanta coisa variada aí, tem coisas, às vezes, caras que ganham prêmios internacionais brasileiros, e tem caras aí que são de nichos muito específicos, às vezes não tão famosos, mas que têm trabalhos tão sensacionais, e é muito engraçado e muito legal explorar tudo isso. Eu achei, Davi, muito legal quando o Lucas estava falando do Cross do Ennis, né, que ele fez a matéria lá no B. Eu curto muito a tua resenha no que está lá no B, do Podrão Aniquilação, que eu acho que é justamente o tipo de quadrinho e da forma como você escreveu, que é a forma como o Lucas escreve, e a galera que contribui no B, eu acho que tem muito essa pegada, né, de tentar elencar quais são os fatores que te fazem chegar naquela nota no Ultimato. Então, quando eu falo, por exemplo, no Venom, eu curti o Venom, dei 4 bacons. Eu tento explicitar o porquê que eu tô dando aquela nota. E o Podrão Aniquilação se faz isso. Então, assim, o cara ele consegue saber exatamente que tipo de quadrinho é aquele, e se aquilo não é o que motiva ele vai falar, esse não é pra mim. Eu tô louco pra pegar o Podrão Aniquilação, porque eu curto trecheira, assim, e fiquei... Graças ao teu texto, eu fiquei influenciado a pegar essa HQ. Queria comunicar ao vivo que tu tá expulso do Ultimato do Brincadeira. A nota é particular de cada um. A nota do indivíduo não reflete a nota do restante do grupo. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que eu queria levantar um ponto. Acho que todo mundo aqui lê quadrinho há muito tempo, né? E a gente pegou uma época em que nerd era xingamento, né? Então o cara tinha, o nerdão lá e tal, não sei o que. Isso mudou muito, acho que tem muita influência dos filmes e tal. Eu me lembro de ser moleque, da primeira vez que alguém me perguntou alguma coisa, foi quando o pessoal tava debatendo Smallville, aí falou, mas criaram esses personagens aí, esse Pete, criaram pro seriado. Eu falei, cara, não criaram não, isso tem na HQ. O quê? Tem HQ com isso? Como? Não sei o que. Tinha uma publicação na banca, eu
acho horrível, mas eu comprava na época, que se chamava Smallville, que eram os quadrinhos do seriado e tal, que era ruim, mas eu na época, para mim era bom, né? O Daniel falou aí da lasanha congelada. E a gente vive hoje, cara, um outro momento, e eu queria ouvir de vocês um pouco qual a opinião de vocês disso, e com relação, qual é o impacto da influência digital isso, eu vejo hoje o nerd com um comportamento meio testosterona, né? No sentido de medir o tamanho da estante. Então o pessoal vem com aquela, minha estante é maior que a sua, eu já conhecia o quadrinho tal. Eu vejo uma penca de gente que eu converso há 300 anos, o cara nunca citou um determinado autor, e aí de repente o cara, não, pô, isso aí tem que ter. Você fala, mas parceiro, tu lê isso desde quando? Não, desde sempre. Eu falei, pô, tu troca ideia comigo direto, tu nunca falou disso aí, irmão. Eu vejo gente, e não vou citar nomes, mas falando de coisas que não aconteceram. Eu acompanho o autor tal há 40 anos. Você fala, pô, cara, o cara começou a escrever agora, irmão. Tu tava acompanhando o quê? Tu é um viajante no tempo, você? Então, assim, e me parece que isso tem muito da influência, né? A editora famosona tá lançando um quadrinho novo, então todo mundo se faz de especialista naquele assunto, né? Cara, eu queria ouvir de vocês, né? E aí, dois tópicos, né? Uma pergunta aqui que ela abarca duas coisas juntas. A primeira, vocês acham que esse comportamento mais nocivo do nerd tem a ver com os influenciadores? Na visão de vocês, isso é responsabilidade do meio dos influenciadores? E eu queria fazer uma segunda pergunta para vocês, que é a seguinte: o excesso de canais falando de quadrinhos, a forma como é falada, na visão de vocês, tá tirando a nossa capacidade de ter opinião própria? Porque a quantidade de gente que eu vejo opinando aquilo que não viu é surreal. O que vocês acham disso? Cara, você falou um negócio que me lembrou um acontecimento da minha adolescência. Eu não vou citar nome, mas tinha um amigo meu, a gente não se fala há muitos anos, mas... E eu sempre tive banda e tal, aí a gente na adolescência fez um ensaio em casa, e a gente tirou uma música naquela tarde. Depois do ensaio, a gente foi para casa dele, e ele não estava no ensaio, né? E aí eu comentei com ele, pô, a gente tirou tal música. Aí ele falou, eu sei. Aí eu, cara, como é que você sabe? Né? Não tinha como ele saber. Mas ele era o tipo de cara que falava eu sei por inércia. Né? É meio que é uma postura que você já assume. E isso eu acho que é meio que geral agora. Né? Nessa coisa da internet, né? Massificada, o eu sei virou uma coisa que todo mundo acaba agindo um pouco assim. Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria bater é a questão do fã. Né? Eu não gosto muito dessa definição de nerd. Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu acho que nerd, para mim, é outra coisa. Mas hoje em dia você tem essa questão do fã. Você é fã de coisas, né? E a cultura pop e não sei o quê. E, parafraseando até o Regis Tadeu, que também é meio idiota em algumas coisas, mas todo fã é um idiota, né? Todo fã, ele está pelo menos a um passo de ser um idiota, né? E você tem que ter consciência disso. Se você é fã de alguma coisa, você tem que saber que você pode agir igual um imbecil a qualquer momento, né? Então, e aí o que acontece? Você tem, no nosso caso do Brasil aqui, uma série de canais, até o Ultimato do Bacon, mas a gente está começando aqui, né? Mas canais que viram editora. Então a gente tem o Pipoca Nanquim, tem o Comic Zone, que são canais que tem bastante gente seguindo, e viraram editoras. Você tem uma editora que não é canal, mas que também tem fãs, que é a Darkside, por exemplo. Então são editoras que sabem lidar com essa questão de ter seguidores e ter fãs. E isso movimenta a tua produção, né? E tá tudo certo aí. Para mim tá tudo certo. No caso da editora, tipo, ela tem seguidores, ela lança o produto, ela vende o produto bem, e se você quiser comprar, você compra. Agora, você que é o fã, você tem que ter consciência se você está comprando aquilo porque aquilo te interessou, ou se você está comprando aquilo porque você é fã. E aí você vai comprar tudo daquela editora, tudo da outra editora e tudo da outra editora porque você é fã, né? Então, essa consciência que é difícil. Eu não acho que a culpa
é dos canais, necessariamente, né? O que eu acho que tem um problema é na qualidade de muitos canais que fica rasa. Não desses canais grandes e tal, mas os canais que ficam falando, igual a gente estava falando anteriormente, fica aqueles canais falando sempre a mesma baboseira e ninguém analisa alguma coisa mais aprofundadamente ou fala realmente o que gosta. Eu não acho que o problema são os canais, o problema é mais amplo do que isso. Os canais, eles são um reflexo do problema, entendeu? O problema é o nosso modo de pensar dentro da internet em geral, né? Então uma coisa vira reflexo da outra. É tudo sim ou não, gosto ou não gosto, sou fã ou é uma merda, sabe? Fica tudo assim e aí você acaba com qualquer possibilidade de análise crítica, saber se você gosta daquilo mais ou menos. Não existe mais ou menos, né, na internet. Então, eu acho que o problema é mais por aí do que necessariamente a culpa ser dos canais, entendeu? Mas tem que pensar nessa questão. Sou fã ou eu gosto daquilo, ou eu gosto mais ou menos, né? Por aí. Além de burro, né, e idiota, como a gente falou do fã, do nerd, fã e tal, tem esse aspecto agressivo, né? Tem esse aspecto de querer, a gente falou que é fálico, né? Quer dizer, de você disputar a sua estante ou disputar quem sabe mais sobre coisas inúteis, né? E assim, isso, cara, tem se refletido na sociedade toda, né? A gente pode ver isso no nosso mundinho aqui de quadrinho, em que a pessoa fica com a infância destruída porque o desenho não é mais igual era quando você era criança. E, cara, eu acho que essas pessoas que agem assim, elas deveriam ter um choque de realidade, assim, porque, cara, a quantidade de infâncias destruídas de verdade por aí são muito diferentes do que você está achando que, cara, é a tua memória nostálgica aí de quando você tomava leite com pera assistindo He-Man na Xuxa, sabe? Então, eu acho que, assim, primeiro, nerd, cara, se é para chamar de nerd, eu ia falar, cara, cresçam, sabe? Assim, cresçam, continuem imaginando, continuem pessoas bacanas, felizes, com a imaginação infantil, mas cresçam, né? É só isso. Eu acho que, só pontuando o que o Lucas, respondendo um pouco o que o Lucas falou, né, sobre o tamanho da estante, Freud explica isso, né? É uma competição que é feita, às vezes é muito mais interna, mas todo mundo quer ter a maior estante, e isso tem que ser trabalhado internamente, mas colocando um pouquinho daquele ponto do quanto que a gente também tem que se propor a trabalhar essas ideias, eu acho que nós, como influenciadores, temos que ser os primeiros a não ficar querendo falar que tem a maior prateleira a todo momento, né? E a questão do fã, que o Marcel falou, o fã acho que nada mais é do que aquele cara ou aquela mulher apaixonada, né? Acaba perdendo alguns parâmetros, né, de bom senso, de realidade, né, vamos dizer assim, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo, mas concordo plenamente com o que o Marcel falou, cabe ao apaixonado saber até onde que pode ir ali para não cometer nenhum excesso ou perder a noção de realidade, né? E dentro do que o Lucas falou, complementando aquela questão do mundo chamado nerd, existe sim, a gente tem que levantar esse ponto, não deixar ele passar em branco, essa questão do que eu sou mais antigo, para você ler, você tem que ler tal arco e tal arco, essa disputa louca, e você começa a ver esse comportamento sendo replicado várias e várias vezes, inclusive por alguns canais, né? Junto com essa questão da lombada, lombadeiro, da disputa, que não é o nosso caso aqui. Pelo que eu percebo aqui, o pessoal realmente está preocupado em falar um pouco do que lê, do que gosta, demonstrar, né? Eu, por exemplo, voltando à questão do que o Arthur estava falando, horror brasileiro, a gente teve uma época aqui no quadrinho brasileiro que o horror era unanimidade, né, bem no passado, e agora eu acho bem bacana, eu prefiro muito mais ter aquele medo
saindo da laje da casa ou da garagem do apartamento do que do sótão, né, como a gente está acostumado nos quadrinhos americanos. Então, essa proximidade com o quadrinho nacional, isso me traz um conforto. E o outro caso é estar aqui, podendo falar direto, você ter essa proximidade com o autor, você conseguir falar com ele diretamente, dar um retorno, ouvir dele também, né? Aconteceu até com uma revista, o Rodrigo Ramos. Eu li a revista, fui debater com ele a minha interpretação, e eu acho isso uma coisa que quadrinho americano não traz para gente, né? Eu sei que eu divaguei um pouco, viajei um pouquinho fora da pergunta do Lucas, mas eu não podia me furtar de dar essa opinião sobre o quadrinho nacional. Porque quando você vai buscar, você vai encontrar muita história e muita coisa que vai te agradar e vai preencher aquilo que às vezes você não consegue encontrar em quadrinho americano. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso que o Alan falou. Cara, eu acho que isso, pra mim, é a parada mais gostosa do quadrinho nacional, velho. Muda completamente a experiência da leitura, assim, porque, cara, os autores estão ali super próximos da gente, principalmente agora por conta da internet, né, cara? Você acaba de ler um quadrinho, às vezes eu nem postei resenha, só postei lá no Stories que eu tô lendo, né, cara? Aí, mano, eu posto no Stories, aí daqui a pouco o autor comenta alguma parada e, mano, acabei de ler o quadrinho, já começa a conversa. Acho que uma das experiências mais gostosas que eu tive nesse sentido foi uma HQ do Laudo, que o Alexandre já citou aqui no episódio hoje. E foi muito maneiro, cara, porque eu acabei de ler o Histórias do Clube da Esquina, e eu tinha postado, né, nos stories que eu tava lendo, e o Laudo começou a contar a história do lançamento, e, cara, isso enriqueceu tanto a experiência da leitura, sabe? E a gente ficou trocando as figurinhas ali sobre a obra, sobre as pessoas que estavam envolvidas, né, na história e tudo mais. E cara, eu terminei aquela leitura e aquele papo com ele e tudo mais, e eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Lan? Que, cara, é uma experiência diferenciada, é uma experiência que só a leitura do quadrinho nacional consegue trazer pra gente. E óbvio que não é só isso, né, cara? Também o que o Marcel falou, né? Não, desculpa, o que o Alan mesmo falou. Sobre você se conectar melhor com a história, porque, porra, a história fala de coisas que estão ali no seu dia a dia, né, cara? Não tem esse papo de sótão, né, cara? É da garagem, enfim, é de dentro do armário e tal. Cara, isso é o que faz o quadrinho nacional ser ainda tão gostoso e a gente precisar ler tanto, assim, porque é muito, muito bacana. É uma experiência muito diferenciada. Eu queria, na verdade, lançar uma última gotinha aí de debate para a gente encerrar, porque o tempo já está estourado para o tamanho normal de um costelinha, mas eu queria lançar uma última coisinha para debate, que é o seguinte, e meio que um pouco aproveitando aqui a sessão de terapia, por conta da gente ter nascido como um canal, como um site, e hoje a gente tem a Ultimato do Bacon Editora, e quem acompanha o canal vê que o canal mudou demais de quando a gente começou o site também, para o que a gente tem feito hoje. E isso vai muito numa direção de que a gente busca encontrar um caminho para sair daquela, porque a gente ganha um certo respeito, um certo público, porque a gente está indicando quadrinhos de uma maneira idônea e tudo mais, e aí de repente a gente tem uma editora e a gente passa a vender os nossos quadrinhos e pôr na mesa, ó. Inclusive, vamos mostrar aqui Escafandro e tudo mais, do Marcel Bartolo, e a gente fala, e a gente faz vídeos falando da HQ, falando dos nossos produtos e tudo mais, e é óbvio que a gente está falando por quê? Porque a gente dedica trabalho, a gente se empenha e a gente tenta fazer o melhor produto possível, assim como outros canais e editoras que vieram de canais famosos. A gente sabe que tem uma galera fazendo um bom trabalho por aí, mas como fica essa questão do canal? Como é que ficam os vídeos que não são de produtos da editora? Como é que fica o cara criticar ou falar mal de erro que saiu na editora XYZ? Quer dizer, aqui no Sobrecapa, quem acompanha sabe que a gente praticamente, por um tempo, a gente aniquilou toda e qualquer review de quadrinhos. A gente não faz mais, a gente faz o Costelinha, que em geral são entrevistas com os autores, a gente está voltando com alguns programas que a gente faz indicações de quadrinhos,
mas num formato diferente do que são os reviews dos lançamentos, e pegar e mostrar e falar, olha, tá aqui o erro da edição de Conan, o Ônibus, a parte que era para estar traduzida e não está traduzida, porque afinal de contas a gente agora já não é mais só um canal de YouTube. Como vocês pensam a respeito disso? Canais de YouTube que viraram editoras e continuam falando de quadrinhos. Qual é o pensamento de vocês a respeito disso? Pensando que vocês, é que eu falei, estou aqui com os meus terapeutas aqui para saber como é que a gente sai dessa reunião hoje aqui. Ô Alexandre, antes da galera poder opinar, eu acho legal a gente falar um pouco de como a gente vê, e eu acho que a gente tem que falar de tom de comunicação, né? A partir do momento que você deixa de ser só um canal e você passa a ser só um canal, né? Como se fosse algum demérito. A partir do momento que você deixa de ser um canal e passa a ser um canal e também uma editora, você está falando dos trabalhos das pessoas que estão no mercado, do trabalho das pessoas que você vai cruzar. O respeito, ele deveria imperar sempre na comunicação, né? Nesse caso, na minha visão, mais do que nunca, você tem que comunicar de uma forma respeitosa. A galera que acompanha aqui o UB e acompanha o site, acompanha o canal do YouTube, vai ver que a gente não comunica nos nossos canais de maneira frequente os nossos lançamentos, e vai reparar, olha que coisa interessante, que não tem review de nenhum quadrinho nosso nos nossos canais. Não tem, você não vai achar um vídeo meu ou do Alexandre falando que o nosso quadrinho é incrível, sensacional e fantástico. Você não vai achar uma resenha nossa no nosso canal dando 5 bacons para um quadrinho que é nosso, né? Então eu acho legal, a gente comunica o lançamento, a gente faz, e aí nesse ponto acho que a gente faz uma comunicação honesta, falando do que é aquele quadrinho, e cara, cessou, e aí outros canais que gostaram do nosso trabalho, ou que tem alguma conexão com a gente, acabam colocando e dando suas opiniões depois e etc. Então só legal a gente comentar isso, porque foi algo que a gente debateu muito, né, para a gente poder manter a nossa idoneidade, então acho que isso é importante. Eu acho que, assim, passa sempre muito pela questão da honestidade, né, e bom senso. Então, na dúvida, eu acho que vocês estão tendo a atitude mais ética e correta possível, enquanto Ultimato do Bacon editora, mas também eu vou fazer um contraponto aqui de que nem sempre a gente deva se censurar de dar a nossa opinião, né? Afinal, a gente é atravessado sempre por tudo que está à nossa volta. Se a gente vai escolher um item, um roteiro, uma arte para ser publicada na nossa editora, com certeza é porque a gente é atravessado por ela, pelo menos eu espero que não estejamos só pensando na parte lucrativa, né? Mas, inclusive, eu pego uma referência aqui no jornalismo, acho que no Brasil a gente puxa muito essa questão das teorias norte-americanas, que vai muito daquela ideia de imparcialidade e objetividade, o lead, tem que ser muito direto, quanto, na verdade, nem eles mesmos seguem isso. Hoje em dia, pelo menos não 100%, né? Eles têm muitos veículos que são muito opinativos, com opinião muito forte, né? E voltamos. Tudo passa pela honestidade. Olha, sou eu, enquanto editoria, eu defendo isso, isso e isso, e por isso que eu estou falando disso nesse momento. Então, não acho que a gente tenha que se censurar de falar alguma coisa, seja enquanto editora ou qualquer outra coisa, mas sempre tentando deixar muito claro. É lógico, dar nota já fica algo muito pesado, né? Você vai dar nota para um trabalho que você mesmo está editando, é complicado. Mas a questão de falar sobre aquilo, mostrar que você curtiu e por quê, eu acho que é mais do que válido. Então, eu não sei se vale muito isso, mas, por exemplo, para o caso do Ultimato do Bacon, né, como a gente tem várias pessoas escrevendo para o site e tudo mais, cara, não vejo, por exemplo, um problema rolar uma avaliação de um quadrinho da editora e tudo mais, desde que não seja pelo Alexandre ou pelo Lucas, sabe? Talvez, se for eu ou se for o Davi, acho que funciona super bem, cara. Não precisa ser um problema, né? Eu nunca daria 0 bacons para uma HQ que fosse editada pela Ultimato do Bacon, né? Então aqui já se vê o perigo de fazer isso, né? Mas é o que eu falei, eu acho que dar nota é complicado, mas eu sou aberto a gente a falar mesmo, da opinião. A gente não pode censurar, né? 0 bacon não daria para quase nenhuma revista também, né?
Só para deixar claro, não é porque eu não daria 0 bacons por causa dessa aproximação que a gente tem, né? Não me entendam errado, né? Eu falaria isso diretamente, como é da prática, né? Se eu achasse alguma coisa ruim, nunca ia colocar isso assim publicamente. Cara, eu sou meio reticente em algumas coisas aí. Eu acho que tudo vai de uma postura ética, né? Quer dizer, você pode ser radical ao ponto de dizer, não, nós não vamos fazer review de produtos de outras editoras nacionais, ou tal, sabe? Tipo, você pode ser radical, ou você pode ter uma política de real boa vizinhança com as outras editoras, né? De, tipo, trocar ideia, entendeu? Eu acho que isso é aberto, assim. Então, você tem um canal de YouTube, você tem uma obra, sei lá, vamos usar o exemplo do Pipoca e Nanquim, que é a editora nacional que está com mais estofo, assim, né? Aí, pô, sei lá, você gostou pra caramba de uma publicação deles, você vai falar, você não vai falar, eu não vejo grandes problemas, desde que a coisa seja honesta, né? Tipo, você não pode sair chutando balde, tipo, falando coisas de bastidores, que de repente que seria um privilégio por você ser também uma editora e você saber. Mas se você analisar a obra, analisar a coisa em si, falar suas impressões, eu não vejo problema, entendeu? Assim como eu acho que é legal tocar nesse assunto, eu sei que a gente já está se alongando, mas teve na internet, no nosso mundo dos quadrinhos, teve algumas polêmicas aí há algumas semanas atrás sobre relações entre as editoras, né? Sobre pegar licenças de quadrinhos lá de fora, editoras querendo pegar antes da outra e tal, não sei o quê. De novo, o ponto a questão é sempre a ética, né? Como a coisa é feita, né? Se você tem um relacionamento de boa vizinhança com outras editoras, aí tem alguma afinidade, o lançamento tem alguma afinidade temática com alguma coisa que você também está lançando, e aí você acha que é relevante falar das obras ao mesmo tempo. Acho que tudo vai depender do momento, da relação que você tem, né? Acho que o importante é que as editoras nacionais se comuniquem, sabe? Se conheçam, se comuniquem, porque o mercado ele só vai existir se isso acontecer também, sabe? A gente não tem um mercado para você ficar pensando que a gente já está num sistema Marvel, DC, Image aqui. Não está, né? A gente está num sistema que a gente tem que fazer as obras chegarem no público, né? Então as editoras têm que se ajudar também, né? Tem que um puxar o outro um pouco e tal. E não é aquela coisa de tipo todo mundo tem que ser amigo pra cacete. Não é nesse sentido de todo mundo, o mundo é lindo e tudo é maravilhoso. Não, mas tipo tem que entender que, poxa, cada editora tem um perfil, né? Um tema que trabalha mais, trabalha melhor, penetra melhor em determinados tipos de canais e tal. No caso da Ultimato Bacon, está bem claro que o foco é quadrinho nacional, né? Eu não sei se em algum momento isso vai mudar, mas se o foco é quadrinho nacional, o Lucas está confirmando. Isso já é um diferencial de outras editoras, né, nacionais que estão aqui. Então, eu acho que ter essa relação com essas editoras pode ser bacana, entendeu? Não acho que é um problema necessariamente. Eu acho bacana você mencionar, Marcelo, e na verdade a pergunta é mais talvez uma coisa minha, por conta de coisas que a gente vê em, sei lá, determinados canais, às vezes batem certas posturas, porque eu concordo contigo que eu acho que dentro da ética você traça o caminho que você quer seguir, e fazendo com ética, nada é um problema, né, em última instância. Você fala, não quero falar de outras editoras, vou falar só dos quadrinhos da minha editora. Não é um problema, não está errado.
você está agindo com ética, você acha que... Ou não, eu vou falar só dos quadrinhos da nossa editora e de editoras parceiras. Também dentro de uma certa ética, é o que você falou, estabelecer uma política de boa vizinhança. O que, para mim, gera um certo incômodo é quando alguns canais querem separar o que é a editora do canal e manter o canal como se fosse alguma coisa completamente isolado da editora, e eu acho isso, porque para mim ele começa a ser de uma certa forma antiético, sabe? Se aponta com um dedo os erros e se caça as bruxas de uma forma extremamente voraz e violenta, quando ele é cometido por outras editoras, e aí da própria editora não se tem essa coisa do meia-culpa e falar, olha, erramos de uma maneira profusa, como se você é tão violento em caçar os erros, deveria ser violento em caçar os próprios erros. Então, eu acho que a minha pergunta é mais nesse sentido, e de novo, justamente pelo que o Lucas falou, a gente alinha demais esse tipo de coisa, a gente alinha demais esse tipo de postura, desde que a editora começou. O Lucas fala que a gente se fala mais do que a gente fala com as próprias esposas, e pode ser que seja até verdade, porque a gente se fala cedo, à tarde, à noite, a hora que for, a gente está sempre no celular alinhando pontos, para que a gente não faça nada fora do que está combinado entre a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem certas dúvidas, então eu acho que é interessante saber de vocês o que vocês pensam nesse sentido, mas para uma coisa minha mesmo, eu acho que é uma reflexão pessoal que eu quero trazer, e para quem, se alguém que está assistindo aí quiser deixar a sua opinião nos comentários, é sempre bem-vindo saber o que quem está assistindo pensa do assunto. Mas, Alexandre, eu acho que você tocou no ponto principal, que volta a ser ética e honestidade. Se não está sendo separado o canal, quer dizer, eu estou falando do meu produto como se eu estivesse falando de qualquer outro. Isso, para mim, não é honesto, né? Independentemente de quem faça. Então, volta ao que eu falei, o contraponto que eu pus. Você pode falar, mas deixe claro, olha, eu estou falando disso e eu me empolgo muito, porque eu estou trabalhando com isso, estou apaixonado, estou perdendo o meu dia a dia trabalhando para isso ficar bom. É lógico que você vai falar bem daquilo, né? E é honesto que fale. Então, tem que ser bem separado esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho para falar é que essa questão nossa, e uma coisa que eu vou levar daqui desse bate-papo de hoje, bem bacana, é essa questão de você falar sempre um pouquinho todo dia do quadrinho nacional, né? Você podendo falar toda vez um pouquinho que seja, a gente já faz ajuda, né? Procurar ler, pesquisar. Às vezes eu encontro por aí, eu encontro quadrinho que eu nunca nem vi na vida e de repente me apaixono. Então isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar marcado aqui pra gente, é separar um tempinho nosso para falar sobre isso, sempre que tiver, e sempre dando a sua opinião sincera. Eu queria deixar só isso aí para o pessoal, e a gente vai ter outras oportunidades para estender mais esse nosso debate e falar um pouco mais sobre esse mundo novo que surgiu há pouco tempo e que está, de certa forma, meio atropelando a gente está aprendendo a fazer junto com ele. Era isso. É isso, pessoal. Para quem ficou com a gente até aqui, queria agradecer. Acho que hoje foi um bate-papo meio diferente aqui no nosso Costelinha, né? A gente falou do universo dos quadrinhos e não necessariamente de um quadrinho ou de uma editora específica. Então, queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente, o Daniel, o Negro Geek, o Davi, o Alan e o Marcel Bartolo. O Alexandre botou aí um easter egg pra galera ali, quem tá assistindo no YouTube viu um easter eggzinho ali do que já tá pronto. Então, agradecer a vocês. É bacana demais esse tipo de debate, é um debate rico, né? Então, pra galera que tá ouvindo a gente, leia as obras, busque quadrinho nacional, forme sua própria opinião, não use imperativo quando for dar a sua opinião, isso é extremamente relevante. E é isso, galera. Espero que a gente se encontre aqui em novos Costelinhas. Agradeço mais uma vez a participação com vocês e até a próxima. Cara, que papo maravilhoso. É sempre uma oportunidade ótima da gente se desconstruir enquanto criadores de conteúdo, a gente aprender um pouco mais. Foi um papo realmente engrandecedor. Levantou várias questões que ou eu já tinha pensado com menos profundidade, ou que eu realmente nunca tinha pensado. Foi bem bacana. Vou sair daqui com bastante coisa para evoluir. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi ótimo e até a próxima.
Agradecer o pessoal pelo convite, é sempre bom, né, debater sobre quadrinhos, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente ama. E fico esperando para ver se a gente consegue estender mais e plantar uma semente no coração do pessoal que ouviu isso aí, que ficou com a gente até agora. Leia quadrinho nacional. Se você não conhece, sabe que você está perdendo uma gama enorme de histórias e que vão fazer você pensar, refletir e bem mais perto da sua realidade. Valeu, pessoal. Bom, faço das palavras do Lucas, do Daniel e do Alan as minhas palavras. Agradeço, realmente o bate-papo foi incrível aqui. Contem comigo sempre para poder participar. E quem não conhece ainda o HQ Ano 1, lá onde eu também coloco um pouco de conteúdo, @HQ_ano1. Grande abraço. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite, foi muito legal. Quero deixar claro também que as coisas que eu falo aqui são sempre coisas que eu estou pensando também, então eu não tenho conclusões feitas aqui, são as conclusões a gente vai tendo depois, né? Mas o importante é pensar, né? Pensar um pouco mais, além de só consumir e seguir o que outros estão dizendo para você. Se quiser seguir aí meu trabalho no Instagram, o Mickey está se espreguiçando aqui, Bartolo Marcel, e assinem o canal também do Encontro Ilustra. Mickey, é o gato. É do Assassinos por Natureza, o nome dele. Mas fica parecendo só irônico que é um rato, né? Mas é isso. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Então, antes de eu me despedir, galera, e de agradecer, eu vou aproveitar que a gente tem a nossa editora, Ultimato do Bacon Editora, e vou falar de um dos produtos que é justamente aqui, ó, a Escafandro, do Marcel Bartolo, que está aqui hoje com a gente, que vai até dia 11 de agosto no Catarse, tá? Então corre lá, tem só mais 2 dias para apoiar A Vida Eterna, é um conto de Machado de Assis, adaptado aos quadrinhos pelo Marcel Bartolo. Essa daqui é a minha prova da gráfica, mas ela já está impressa aqui em casa. A gente vai estar mandando assim que encerrar a campanha para todos os apoiadores. Então, catarse.me/A Vida Eterna. Confere lá, tem várias recompensas. Todas as metas estendidas que foram batidas estão sendo contempladas para as recompensas impressas. Então, confere lá. Aproveito para agradecer os nossos colegas aí de mercado editorial, donos de editoras, editoras pequenas, principalmente o pessoal que está aí incentivando o mercado nacional, todos os autores e autoras, o pessoal que está aí batalhando, seja de maneira independente, seja atrelado a alguma editora, porque como todo mundo falou aqui, e uma coisa que eu acho que é um dos únicos consensos, é que a gente precisa realmente discutir muito esse nosso cenário de mercado editorial de quadrinhos, para que ele se forme, de fato, num mercado de quadrinhos. A gente tem um cenário pequeno, comparado com outras grandes indústrias, né, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, onde o mercado consumidor de quadrinhos é infinitamente maior do que o nosso. Então, de novo, fica o nosso desejo para que todo mundo que está assistindo, seja pessoal de editora, sejam vocês leitores, para que ajudem a contribuir. É realmente uma discussão, não para chegar em respostas absolutas, mas para que a gente realmente encontre uma melhor maneira de trilhar esse caminho. Então a gente agradece a você que está assistindo até agora, e se você está no YouTube, a gente também convida a conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo, galera. Valeu!